Isabela desceu do carro de aplicativo e parou em frente ao L'Étoile d'Or, o restaurante mais exclusivo da cidade. As luzes douradas da fachada refletiam em seus olhos, mas não em suas roupas. Vestia um moletom cinza confortável, calça jeans e tênis simples. Para o homem que guardava a porta, ela era um erro no sistema, uma mancha na paisagem de luxo e poder. Ricardo, o maître gerente, a viu se aproximar, e seu rosto se transformou em uma máscara de desprezo polido. Ele a mediu de cima a baixo, um scanner invisível calculando valor e status. O resultado do cálculo foi 0. Boa noite, disse Isabela com uma calma que contrastava com a opulência do ambiente. Tem uma reserva para as 9. O sorriso de Ricardo não alcançou seus olhos. Era o sorriso de quem já havia julgado e condenado. Senhorita, nossa casa tem um código de vestimenta, um padrão que prezamos para garantir a melhor experiência para nossos clientes. A palavra clientes foi dita de uma forma que claramente excluía Isabela. Tem uma reserva feita há 3 meses, em nome de A Garfada Sincera, ela insistiu, a voz firme, mas sem arrogância. Ricardo soltou uma risada baixa, um som que ecoou como vidro quebrando no salão silencioso. A Garfada Sincera? Minha cara, a Garfada Sincera é a crítica anônima mais poderosa do país. Suas palavras constroem e destroem impérios gastronômicos. Acha mesmo que ela chegaria aqui vestida como se fosse um pequenique? A humilhação foi pública, intencional. Alguns casais elegantemente vestidos nas mesas próximas pararam suas conversas para observar. A atenção do salão, antes difusa, agora se concentrava naquele duelo silencioso na entrada. Ricardo sentiu o poder inflar seu peito. Ele era o guardião daquele templo e estava prestes a expulsar uma herege. Receio que não haja lugar para você aqui esta noite, disse ele, a voz ganhando um tom de finalidade. Então, sentindo os olhares da plateia, ele decidiu ir além. Lançou um desafio cruel, saboreando cada palavra. Sabe, vou fazer um acordo. Se conseguir pagar pelo nosso prato mais barato, a salada de folhas raras a R$ 150, eu mesmo faço a gentileza de lhe servir um copo de água da casa. Depois disso, você se retira pela porta dos fundos, para não incomodar nossos verdadeiros clientes. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. O que Ricardo não sabia era que ele não estava humilhando uma garota qualquer. Ele acabara de insultar a juíza mais temida de seu universo, a mulher que segurava o destino de seu restaurante na ponta de uma caneta. Ele não imaginava que a vingança seria servida naquela mesma noite e, definitivamente, não estaria no cardápio que ele conhecia. Isabela apenas o encarou, um brilho perigoso surgindo em seus olhos tranquilos. Eu aceito a sua aposta. O sorriso de Ricardo vacilou por um instante, surpreso pela resposta inesperada. Ele esperava uma retirada envergonhada, talvez uma discussão que ele venceria facilmente, mas a calva dela era desconcertante. Perfeito, disse ele, recuperando a compostura arrogante. Ele fez um gesto para um garçom que, a contragosto, levou Isabela até a pior mesa do restaurante, um pequeno canto apertado perto da porta da cozinha, longe dos olhares da elite. Ali, ela era um lembrete visível do que não pertencia àquele lugar. Sentada, Isabela não demonstrou constrangimento. Seus olhos percorriam o salão, não com inveja, mas com a precisão de um analista. Ela observava a dança dos garçons, a qualidade das toalhas de mesa, a forma como a luz incidia sobre as taças de cristal. Para ela, aquilo não era um castigo, era um ponto de observação privilegiado. A porta da cozinha se abria em um vai e vem constante, liberando baforadas de vapor e o som metálico de panelas. Em uma dessas aberturas, um rosto jovem apareceu. Era Léo,
o chefe de cozinha, um talento promissor aprisionado pela arrogância de seu gerente. Seus olhos encontraram os de Isabela. Ele havia visto a cena humilhante na entrada e sentiu uma ponta de vergonha. Em um gesto discreto, enquanto Ricardo estava ocupado bajulando um político em outra mesa, Léo se aproximou. "Desculpe", disse ele em voz baixa, colocando um pequeno copo de água com uma rodela de limão siciliano na mesa dela. "Por conta da casa. Peço desculpas pela atitude do nosso gerente." Isabela ergueu os olhos e, pela primeira vez naquela noite, um sorriso genuíno tocou seus lábios. "Obrigada. Não se preocupe. Não é sua culpa." Eles trocaram o olhar que durou apenas um segundo, mas que estabeleceu uma conexão. Ele viu a inteligência e a dignidade por trás das roupas simples. Ela viu a paixão e a frustração nos olhos do jovem chefe. Ricardo se aproximou. "Então, vamos pedir nossa saladinha?" A voz dele pingava sarcasmo. "Sim, por favor", respondeu Isabela, sem se abalar. "E para beber, gostaria da melhor safra do seu Chateau Margaux." Ricardo congelou. O vinho que ela pediu custava mais de 10 mil reais a batalha. Ele a olhou, a dúvida começando a corroer sua certeza. "É claro, senhora, precisaremos do pagamento antecipado." "Sem problemas", disse Isabela, retirando da bolsa um cartão de crédito preto, sem nome ou banco visível, feito de um metal fosco e pesado. Ela o entregou a Ricardo, que o sugou como se queimasse. A aposta havia subido e ele começava a sentir que estava jogando um jogo cujas regras desconhecia, completamente. O peso daquele cartão na mão de Ricardo era desproporcional ao seu tamanho. Sob uma máscara de profissionalismo tenso, ele o levou até o terminal de pagamento, esperando, quase rezando, por uma recusa. A cada segundo de processamento, o silêncio no salão parecia elétrico. Então, a pequena impressora cuspiu o comprovante com 2 palavras que o atingiram como um soco. "Pagamento aprovado." Ele voltou à mesa, o rosto uma tela em branco, onde se lia choque e confusão. O ritual do vinho foi executado com uma precisão robótica. A garrafa caríssima foi apresentada, a rolha sacada, uma pequena quantidade servida para a aprovação de Isabela. Ela girou o líquido na taça, sentiu o aroma e provou. Seus olhos fechados por um instante. Um aceno de cabeça quase imperceptível. "Pode servir." Cada gesto dela era dotado de uma autoridade silenciosa que desmentia completamente sua aparência. Ricardo sentiu os olhares de todo o restaurante sobre ele, servindo o vinho mais caro da casa para a mulher que ele havia tentado expulsar minutos antes. O prato finalmente chegou. A famosa salada de 150 reais, trazida por um garçom que evitava o contato visual. Era uma obra de arte, com folhas de flores perfeitamente arranjadas. Isabela observou o prato por um longo momento antes de pegar o garfo. Ela provou uma única folha, mastigou lentamente, o paladar trabalhando, decifrando cada nota de sabor. Após um momento que pareceu uma eternidade, ela fez um sinal sutil para o garçom. O rapaz se aproximou, tenso. "Por favor", disse ela em voz baixa, mas clara. "Diga ao chefe Léo que o equilíbrio do vinagrete de framboesa está perfeito, mas a acidez do balsâmico branco sobrepujou a delicadeza das folhas de azedinha. Um toque a menos na próxima o tornaria sublime." O garçom, um profissional experiente que já tinha ouvido todo tipo de comentário de clientes, ficou genuinamente boquiaberto. Aquela não era a observação de uma leiga arrogante, era a análise técnica e precisa de uma especialista. Ele assentiu, atônito, e correu para a cozinha, sentindo a importância da mensagem que carregava. Na agitação da cozinha, ele repetiu a frase palavra por palavra para Léo. O jovem chefe, no meio da pressão do serviço, parou tudo o que estava fazendo. Ele pegou uma colher limpa, provou o vinagrete diretamente da vasilha e seus olhos se arregalaram. Ela estava absolutamente certa. Era um detalhe minúsculo, quase impossível de perceber. Um desequilíbrio que apenas um paladar extraordinariamente treinado e sensível notaria. Ele olhou através da pequena janela da porta. Quem diabos era aquela mulher? Do outro lado do salão, Ricardo observava a cena com crescente irritação. O que aquela garota estava cochichando com seus funcionários?
A deferência do garçom, a agitação na cozinha, tudo aquilo estava enfurecendo. Ele marchou até a mesa, o rosto vermelho de raiva contida. Algum problema com a sua salada, senhorita? Está tudo bem, apenas dando um feedback construtivo, respondeu Isabela com a mesma tranquilidade desconcertante. Ricardo riu com escárnio, a voz alta o suficiente para ser ouvida pelas mesas vizinhas. Feedback? Por favor. Agora temos especialistas de barracas de rua querendo dar palpites em alta gastronomia. Ele se virou, buscando a aprovação de seus clientes. Alguns riram, desconfortáveis. Outros desviaram o olhar, constrangidos pela grosseria explícita. A humilhação, que antes fora velada, agora era escancarada, brutal. Isabela não respondeu. Em vez disso, terminou sua salada em silêncio, bebeu um gole de sua água e, com um movimento deliberado, pegou seu smartphone. Seu rosto ficou sério enquanto ela digitava rapidamente. Ricardo a observava, um nó de ansiedade começando a se formar no seu estômago. O que ela estava fazendo? Escrevendo uma reclamação online. Ele zombou da ideia. Que mal poderia fazer uma avaliação negativa de alguém sem credibilidade? Então, ela levou o telefone ao ouvido. A ligação foi atendida no primeiro toque. Ela não disse alô. Sua voz era fria, precisa, como de um cirurgião antes de uma incisão. O review sai hoje, à meia-noite em ponto. Sim, o título está confirmado. Pode anotar. L'Étoile d'Or, a estrela que caiu. Uma pausa. Não, sem direito à resposta. A análise é final. Ela desligou e guardou o telefone. Seu rosto impassível. Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. As palavras ecoaram em sua mente. A estrela que caiu. Era apenas uma coincidência? Uma bravata de uma cliente irritada? Ou era algo mais? Pela primeira vez naquela noite, o medo, um medo genuíno e gelado, começou a substituir a arrogância. Ele olhou para Isabela, que agora o encarava diretamente, e no fundo daqueles olhos calmos, ele viu a tempestade que estava prestes a desabar sobre a sua cabeça. A atmosfera no restaurante havia se transformado. A tranquilidade de Isabela agora irradiava uma energia ameaçadora, um silêncio antes de uma tempestade. Ricardo tentava desesperadamente manter a aparência de controle, mas seus movimentos eram rígidos, seus sorrisos para os outros clientes, máscaras frágeis prestes a rachar. Ele se afastou da mesa dela, o coração batendo descontroladamente, tentando convencer a si mesmo de que tudo não passava de um blefe elaborado. Uma garota frustrada querendo assustá-lo. Ele se agarrou a essa ideia como um náufrago a um pedaço de madeira. Ninguém tinha o poder de destruir a reputação do L'Étoile d'Or com um telefonema. Ninguém. Foi então que as pesadas portas de carvalho se abriram novamente e sua abertura foi precedida por uma onda de flashes de paparazzi do lado de fora. Um casal entrou e um murmúrio coletivo varreu o salão. Eram o ator do momento, Arthur Almeida, e sua esposa, a influenciadora digital Helena, uma mulher cuja elegância ditava tendências para milhões de seguidores. Eles eram a realeza daquele ecossistema de luxo, a personificação do status que Ricardo tanto idolatrava e bajulava. Se o instinto de gerente assumiu o controle, empurrando o pânico para um canto escuro de sua mente. Ele se apressou para recebê-los, o sorriso mais subserviente e radiante estampado no rosto. Senhor e senhora Almeida, que honra extraordinária tê-los conosco esta noite. Por favor, a melhor mesa da casa já está preparada para vocês. Mas Arthur Almeida mal olhou para ele. Seus olhos, acostumados a perscrutar multidões, varreram o restaurante e de repente se fixaram no canto mais discreto, na pequena mesa perto da cozinha. Seu rosto, normalmente sério e fotogênico, se iluminou em um sorriso de genuína surpresa e alegria contagiante. Meu Deus, não acredito! É ela! Antes que Ricardo pudesse processar o que estava acontecendo, Helena, a mulher que era um ícone de classe e exclusividade, soltou um gritinho de felicidade e correu em direção à mesa de Isabela, ignorando completamente o maître estupefato. Garfada! Querida, não acredito! Você aqui! Ela se inclinou e abraçou Isabela com o carinho e a intimidade de uma amiga de longa data, um gesto que fez o salão inteiro prender a respiração.
O que você está fazendo escondida neste cantinho? Deveria estar na mesa principal. Eu teria cancelado tudo se soubesse que viria hoje. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O salão inteiro parou. Garfos e facas pairaram no ar. Todas as conversas cessaram abruptamente. O apelido, Garfada, dito com tanta reverência e carinho por uma das mulheres mais famosas e influentes do país, ecoou no silêncio mortal como um tiro. Arthur se aproximou, o sorriso largo no rosto, apertando a mão de Isabela calorosamente. Que surpresa incrível! Viemos comemorar nosso aniversário de casamento e encontrar você aqui é o melhor presente que poderíamos ter. Por favor, diga que vai se juntar a nós. Isabela sorriu para os amigos e foi um sorriso que transformou completamente seu rosto, revelando um calor e um carisma que ela mantivera ocultos. Arthur, Helena, que bom ver vocês, mas receio que esta noite eu esteja a trabalho. Ainda estou na fase de análise, mas terei um veredito em breve. A palavra veredito pairou no ar, carregada de um peso e de uma autoridade que agora todos no salão podiam sentir e temer. Ricardo estava pálido como um fantasma. Seu cérebro se recusava a conectar os pontos. A garota de moletom, a crítica anônima, a amiga íntima das maiores celebridades do país, seu universo de aparências, de códigos de vestimenta e de status social colapsava em tempo real, e ele estava no epicentro da implosão. Helena Almeida lançou um olhar confuso para o cenário. Trabalhando aqui neste canto, com essa mesa? Ricardo, ela chamou a voz agora com uma nota de aço. Que tipo de tratamento é este? O gerente sentiu o sangue gelar. O casal de celebridades insistiu para que Isabela se juntasse a eles, mas ela recusou educadamente. Tenho que terminar o que comecei aqui. Eles entenderam perfeitamente o subtexto, lançando um olhar final de puro desprezo e pena para Ricardo. Antes de seguirem para sua mesa, o gerente permaneceu paralisado, o alvo de dezenas de olhares curiosos e acusadores. A humilhação que ele tentou impor a Isabela agora ricocheteava sobre ele com a força de um tsunami. Ele não era mais o guardião do templo, ele era o tolo que havia insultado a deusa. A validação social foi um golpe devastador, mas a execução final ainda estava por vir, e ela seria digital, instantânea e absolutamente implacável. O abandono pelo casal Almeida deixou Ricardo exposto no meio do salão, como um ator que esqueceu suas falas sobre o brilho intenso do holofote. Cada olhar dos outros clientes era uma agulha em sua pele. Ele tentou se recompor e endireitar o paletó, mas seus movimentos eram os de um autômato cuja programação havia entrado em colapso. O zumbido baixo das conversas recomeçou, mas o tom era diferente. Agora, ele era o assunto. A história da humilhação da mulher misteriosa, que claramente era alguém muito importante, se espalhava de mesa em mesa, adornada com detalhes e especulações. A vergonha era um veneno se espalhando por suas veias. Ele olhou para Isabela, que permanecia em sua mesa, calma como o olho de um furacão, bebericando seu vinho caríssimo como se nada tivesse acontecido. Essa calma era mais aterrorizante do que qualquer grito ou acusação. Parecia a calma de quem sabe que a vitória já está garantida e apenas aguarda o momento da rendição incondicional do inimigo. E então, o som que marcaria o início do fim. O som discreto de um alerta de notificação em um smartphone. Um empresário em uma mesa próxima olhou para a tela e seu queixo caiu. Ele cutucou a esposa com o cotovelo, que olhou e cobriu a boca com a mão. Em segundos, um efeito dominó de tecnologia e desastre varreu o salão. Bips, vibrações, alertas, dezenas de telas se iluminaram quase simultaneamente. Todos os clientes, da elite empresarial a casais em encontros românticos, pegavam seus telefones. O murmúrio chocado cresceu em volume, transformando-se em exclamações de espanto. Meu Deus, você viu isso? Saiu! É a garfada sincera! Ela publicou agora! O review é uma execução. Ele está destruindo o restaurante. O celular de Ricardo vibrou no bolso de seu paletó com uma urgência frenética. Era uma mensagem do subgerente no grupo de gestão. A mensagem continha apenas uma frase em letras maiúsculas. Chefe, o telefone não para de tocar. São só cancelamentos, todos eles. Outra vibração. O chefe de reservas. Ricardo, as reservas para os próximos 6 meses estão desaparecendo em tempo real.
As pessoas estão cancelando em massa. O sistema travou. O coração de Ricardo martelava contra suas costelas, um tambor anunciando sua própria desgraça. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurar o aparelho. Ele olhou para Isabela. Ela estava perfeitamente imóvel, observando-o, o celular dela escuro sobre a mesa. Ela não precisava olhar. Ela era a fonte do cataclisma. Ela havia antecipado o review. A ligação não era para seu editor. Era um aviso. Uma contagem regressiva. A vibração mais forte veio em seguida. Uma chamada que fez seu sangue congelar. Na tela, o nome que ele mais temia. O nome do homem que possuía não apenas o restaurante, mas a carreira de Ricardo em suas mãos. Senhor Dumont, proprietário. Ele olhou para o nome piscando, paralisado pelo terror. O que você faria se estivesse no lugar dele? Atenderia a ligação e enfrentaria a fúria do seu chefe? Ou deixaria tocar, adiando o inevitável? A verdade está prestes a explodir. E o que acontece a seguir vai mudar tudo. Se você acha que a arrogância de Ricardo merece o que está por vir, comente justiça aqui embaixo agora mesmo. E não se mova, porque a chamada foi atendida, e a verdadeira identidade de Isabela está prestes a ser revelada de forma devastadora. Com o dedo trêmulo, movido por um último resquício de instinto profissional, Ricardo atendeu a chamada. Ele levou o telefone à orelha, e o silêncio do outro lado da linha era mais assustador do que qualquer grito. Então, a voz de seu chefe, o Sr. Dumont, soou. Não era alta. Era pior. Era um sussurro gelado, controlado, a calma mortal de uma raiva tão intensa que havia ultrapassado a barreira do som. Ricardo, o quê? Você fez? Cada palavra era uma gota de veneno. Ricardo tentou formar uma resposta, mas sua garganta se fechou. Um som rouco foi tudo que conseguiu produzir. O senhor viu o review da Garfada Sincera? Gaguejou ele, a pergunta mais estúpida que poderia ter feito. O Sr. Dumont soltou uma risada do outro lado, um som seco, sem humor, o som de gelo quebrando. Se eu vi, Ricardo, o mundo inteiro viu. As ações do nosso grupo de restaurantes caíram 7% nos últimos 5 minutos. 7%? Você tem a menor noção do que isso significa em perdas financeiras? Nossos investidores estão me ligando como loucos, achando que fomos à falência. Nossos parceiros de marcas de luxo estão ameaçando romper contratos de patrocínio. Tudo por causa de um review que descreve nosso serviço como uma demonstração arrogante de desprezo primário pelo cliente. Uma citação direta, Ricardo. A voz de Dumont ficou ainda mais baixa, mais perigosa. O review menciona um gerente que humilhou publicamente uma cliente por causa de suas roupas. Ricardo, me diga, quem era essa cliente? O suor escorria pela testa de Ricardo, encharcando a gola de sua camisa cara. Ele olhou através do salão para a mulher no canto, a mulher que ele havia julgado, ridicularizado e desafiado. Ela agora se levantava lentamente, seus movimentos cheios de uma graça e um poder que ele fora cego demais para ver. Ela começou a caminhar em sua direção, não com raiva, mas com a calma inexável de uma força da natureza. O salão inteiro a observava, um silêncio absoluto e aterrorizado. Cada passo dela no chão de mármore ecoava como uma batida de um relógio do juízo final. Ela parou bem na sua frente, o olhar fixo no dele. A história chegou ao ponto sem retorno. A identidade da mulher que Ricardo humilhou está prestes a ser revelada, e a consequência do seu ato será devastadora e inesquecível. Se você quer ver o momento exato em que o mundo de um homem arrogante desaba e a justiça é servida de forma espetacular, faça uma coisa agora, clique no botão de inscrição e ative o sininho. Você não vai querer perder o final desta história e as outras que virão. Faça isso agora porque o telefone acabou de cair da mão de Ricardo. Ricardo, ainda com a voz de seu chefe ecoando na ligação agora caída, olhou nos olhos de Isabela. Ele viu neles não a fúria que esperava, mas a frieza de uma sentença final. O telefone bateu no chão com um som alto e definitivo. A voz de Isabela foi clara, precisa, cortando o ar como uma lâmina afiada para que todos ouvissem.
Meu nome é Isabela. E a garfada sincera, Ricardo, sou eu. A frase pairou no ar, densa e pesada. A garfada sincera sou eu. Não foi uma confissão, foi uma coroação. O mundo de Ricardo, que já estava rachando, desabou em 1 milhão de pedaços. A mulher à sua frente não era apenas uma crítica. Ela era a rainha anônima de seu universo, a figura mítica cujo poder ele e todos os seus colegas discutiam em sussurros reverentes. E ele, em sua arrogância cega, havia tentado varrê-la para fora como se fosse lixo. Ele tentou falar, implorar, se justificar, mas as palavras se transformaram em pó em sua boca. Um som engasgado e patético foi tudo o que conseguiu emitir. Seus joelhos, incapazes de sustentar o peso de seu erro colossal, cederam. Ele teve que se apoiar com as 2 mãos no balcão para não desabar completamente no chão. Por favor, eu não sabia, gaguejou ele finalmente, as palavras tropeçando umas nas outras. A arrogância havia se desintegrado por completo, deixando para trás apenas a nudez crua de um pânico desesperado. Isabela não olhou para ele com ódio. Seu olhar era quase clínico, misturando uma profunda decepção com a frieza de uma profissional executando uma tarefa necessária. Você não sabia, Ricardo. Esse é o cerne do problema. O seu trabalho não é ter um sexto sentido para identificar pessoas importantes disfarçadas. O seu trabalho é tratar cada pessoa que entra por aquela porta com o mínimo de dignidade e respeito. Você falhou. Não apenas comigo. Você falhou com o princípio mais básico da hospitalidade, a razão pela qual este restaurante existe. Cada palavra era um prego sendo martelado no caixão de sua carreira. Ela então fez algo que o aniquilou ainda mais. Ela o ignorou completamente. Virou-se, passando por ele como se ele fosse uma peça de mobília, e seu olhar encontrou de Léo, o chefe de cozinha. Ele continuava parado na porta da cozinha, o rosto uma tela onde se pintava choque, medo e uma estranha e trêmula esperança. Isabela caminhou até ele e o salão inteiro acompanhou seu trajeto. A atenção de todos, o poder no ambiente, tudo se moveu com ela. Léo, o seu trabalho é genial, disse ela, a voz agora suave, mas perfeitamente audível para todos ao redor no silêncio absoluto. O equilíbrio do vinagrete, a textura do peixe na mesa ao lado, o aroma do seu caldo. Você tem um talento raro. É a única coisa verdadeiramente autêntica neste lugar. Mas você está sendo sufocado por uma gestão que valoriza a aparência acima da essência, a embalagem acima do conteúdo. Ela fez uma pausa, olhando nos olhos dele. O review que eu publiquei, Léo, foi sobre o serviço, sobre a alma fria e arrogante deste restaurante. A sua comida eu fiz questão de elogiar como um tesouro perdido num castelo de gelo. Léo estava sem palavras. A mulher que ele havia defendido com um simples e instintivo gesto de gentileza era a crítica mais importante do país, e ela não só o estava protegendo, como o estava elevando no meio da maior crise da história do restaurante. Isabela se virou novamente para Ricardo, que a olhava como um homem no corredor da morte esperando a sentença do juiz. Você não está demitido, Ricardo, disse ela, e um murmurio de surpresa percorreu o salão. Isso seria fácil demais. Seria uma fuga. Você não vai fugir. Sua voz baixou, tornando-se ainda mais cortante. A partir de amanhã, você vai tirar esse terno Armani. Seu novo uniforme será um avental e botas de borracha. Você passará os próximos 6 meses na cozinha, lavando pratos, sob as ordens diretas do chefe Léo. Você vai aprender, da maneira mais humilhante e difícil, que cada parte deste processo, desde quem esfrega as panelas até quem serve a água, merece respeito. Um suspiro coletivo de espanto percorreu o salão. Não era uma demissão, era uma sentença de humildade, uma reeducação forçada. E você, Léo, disse ela, voltando-se para o jovem chefe, que a olhava com os olhos marejados sem conseguir acreditar no que ouvia. A partir de amanhã, você é o novo chefe executivo e gerente-geral do L'Étoile d'Or.
E tem mais. Meu grupo de investimentos, que por acaso é o maior acionista deste restaurante, vai financiar integralmente a abertura do seu primeiro restaurante autoral. Você não vai mais trabalhar para realizar os sonhos dos outros. Você vai construir o seu próprio império. A proposta atingiu Léo como um raio de sol após uma tempestade. Chefe executivo, gerente geral, seu próprio restaurante. Tudo o que ele sonhara nas noites mal dormidas, tudo pelo que trabalhara em silêncio, sofrendo as humilhações de Ricardo, estava sendo entregue a ele naquele momento, como a colheita de um único e pequeno ato de gentileza. As lágrimas que ele segurava com força finalmente rolaram por seu rosto. Não de tristeza, mas de uma gratidão avassaladora. Ele abriu a boca para falar, mas apenas conseguiu assentir, um gesto que continha todas as promessas e o comprometimento de uma vida inteira. O casal de celebridades, Arthur e Helena Almeida, levantou-se de sua mesa e começou a aplaudir de forma entusiasmada. Em segundos, como uma onda, todo o salão se juntou a eles. Não eram aplausos para o drama, mas para a justiça. Eram aplausos para a mulher que, com coragem, inteligência e poder, havia derrubado um tirano e elevado um herói. Isabela pegou sua bolsa simples do chão, o único pertence que trouxera para a batalha, pronta para ir embora. Léo, recompondo-se, correu até ela antes que alcançasse a porta. Eu não sei como agradecer. Você mudou a minha vida. Isabela se virou e, pela primeira vez, um sorriso genuíno e caloroso iluminou seu rosto. Continue cozinhando com o coração, Léo. E nunca, jamais, julgue alguém pela capa. Essa é a única forma de gratidão que eu preciso. Enquanto ela se dirigia à saída, o mesmo porteiro que antes a olhara com desdém, agora mantinha a porta aberta para ela, a cabeça baixa, em um gesto de respeito absoluto. Naquela noite, Ricardo iniciou uma longa jornada para aprender que o verdadeiro sabor do sucesso não está na aparência, mas no caráter. E Léo aprendeu que um simples ato de bondade, por menor que seja, pode ser a semente de um destino grandioso. Isabela não apenas fez justiça, ela usou seu poder para destruir o que era podre e para construir algo novo e promissor. Ela criou uma oportunidade e talvez o início de uma nova história, não apenas de comida, mas de duas almas que se reconheceram no meio do caos. Ela entrou no mesmo carro de aplicativo que a trouxe, uma figura anônima desaparecendo na noite, deixando para trás um império transformado e a lição imortal de que o verdadeiro poder não está em humilhar os outros, mas em elevá-los. Afinal, a crítica mais dura e mais importante é sempre a do nosso próprio caráter. E assim, a estrela que caiu deu lugar a uma nova constelação. O que você achou desta jornada? A justiça foi feita da maneira certa? Chegou a hora de você ser o crítico. De onde você está assistindo essa história? Deixe sua cidade nos comentários e dê uma nota de 0 a 10 para a reviravolta de Isabela. Sua opinião é o ingrediente principal para nossas próximas histórias. E o mais importante, se você acredita que o mundo precisa de mais histórias como esta, onde a dignidade vence a arrogância, clique agora no botão de inscrição e junte-se à nossa comunidade. Nos vemos no próximo vídeo.